Olá, bem-vindos à terceira aula do nosso curso Contar e Encantar, a formação do professor encantador de histórias. Ontem eu deixei vocês pensando numa questão, sobre como é que a gente está fazendo para convidar a criança a ser esse contador, esse produtor de histórias. Mas antes da gente convidar os nossos alunos a serem os contadores, os produtores de história, primeiro nós precisamos nos formar nesse lugar, né? Qual é a minha relação com a palavra? Como é que eu me relaciono com a literatura, com os textos? Como é que eu vivo? Como é que anda o meu encantamento pela palavra? Ou não anda? Eu ando bem desencantada da palavra. Às vezes a gente fica meio desencantada mesmo. Mas então, hoje a gente vai pensar, vou conversar com você sobre algumas coisas que eu fui aprendendo nesse caminho, nessa trajetória. Então, como é que a gente pode ir se formando esse professor encantador de histórias? Como é que eu me transformo num contador de histórias? Bom, então, quero contar histórias. Andréia, eu quero contar histórias. Eu quero ser esse professor encantador de histórias. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é a mesma coisa que a gente faz para qualquer conteúdo. Você tem que estudar. Você tem que pesquisar, você tem que aprender a ouvir histórias. A gente escuta história desde criança, mas agora o que eu estou propondo é que você faça realmente o exercício de ouvir. Ouvir o trabalho dos dubladores, ouvir as vozes dos personagens. Vocês lembram das vozes dos personagens da sua infância? Quando falava assim, moscototô, mas é colmeia. Lembra dessas vozes? Lembra das vozes, saída pela direita? Meu caro guarda-belo, lembra das vozes dos dubladores? A gente tem muita coisa para aprender com o trabalho dos dubladores, porque o dublador é esse ator, que interpreta vários personagens apenas modulando e modificando a voz. Então, se eu quero ser um contador de história, o primeiro exercício é aprender a ouvir histórias, aprender a ouvir também o ritmo da narrativa, aprender a ouvir como é que ela vai sendo construída, o que me encanta, que tipo de narrativa me encanta, o que me move, o que me toca quando eu escuto. Então isso é o teu material de trabalho. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair pesquisando histórias, montar o seu repertório, aprender estudando, aprender com quem conta história. Aqui na internet tem um monte de contador. Vocês vão aprender, esse eu gostei, esse eu não gostei. Desse jeito eu gostei, desse jeito eu não gostei. Esse jeito eu acho que se encaixa melhor com a minha personalidade. Esse jeito não é para mim não. Então, na verdade, a gente tem que pesquisar e ir se encontrando nesse lugar. Então a gente precisa estudar, pesquisar e depois ensaiar. Antigamente a gente ensaiava muito olhando no espelho. Hoje nós temos um recurso que é fantástico, que é esse, o vídeo. Eu posso me ver, eu posso me estudar. Então, à medida que eu me movimento, à medida que eu conto histórias, eu estou me vendo. Então, eu estou vendo a minha expressão corporal, eu estou vendo a minha expressão facial. Então, quando eu vou interpretar um personagem, como interpretei agora, por exemplo, no Baú de Histórias, eu vou interpretar o Deus do Céu. Ora, o Deus do Céu é uma figura poderosa, afinal de contas é Deus do céu, na África. Então, o que eu imagino? Eu imagino logo um negão poderoso, do alto do seu trono. Como é que eu interpreto, como é que eu, que tenho 1,60 m calçada, interpreto esse personagem? Bom, então eu vou fazer ele, crescer no vídeo. Eu vou crescer assim. Eu sei que se me pegar no ângulo de cima, de baixo para cima, eu vou ganhar uma papada assim imensa. E vou cruzar os braços para parecer mais forte, mais poderoso. Só esse recurso de expressão corporal já remete o meu ouvinte para um outro personagem que não sou eu, que não é o narrador. Então, a movimentação, e eu posso me ver fazendo isso para ver se funciona ou não funciona. A voz, como é que pode ser a voz do Deus do céu? Tem que ser uma voz, a gente escuta nos filmes desde criança, tem que ser uma voz poderosa. Professora, eu não tenho uma voz poderosa. Você vai ter que descobrir. Como eu também não tenho uma voz de ratinho. Mas
Eu vou ter que descobrir a minha voz de ratinho. Então a gente vai descobrindo as vozes que existem em nós. A nossa voz de bruxa, a nossa voz de palhaço, a nossa voz de pirata, a nossa voz de fantasma, a nossa voz de leopardo faminto. Na história Baú de Histórias tem Ozebo, o leopardo de dentes terríveis. E Ozebo vem, lambendo os beiços. Como é que é essa movimentação de um leopardo? Como é que é o olhar de um leopardo? Então, isso a gente ensaia, e a gente ensaia se vendo, né? À medida que eu olho para mim, eu tenho essa noção da minha movimentação e do meu corpo. Então, eu tenho muita vergonha de fazer na frente dos outros. Ótimo, então primeiro você ensaia para você, no seu vídeo, fica só entre vocês, você e você mesma, né? E aí, à medida que você for ensaiando, você vai se libertando, se soltando e vai descobrindo qual é a melhor maneira de você apresentar esse personagem ou essa história, tá certo? A segunda questão que eu quero trazer para vocês, quer dizer, essa é uma questão. A gente precisa pesquisar, a gente precisa montar repertório e a gente precisa ensaiar esse repertório. Ninguém conta maravilhosamente bem uma história de primeira, como a gente não canta maravilhosamente, quer dizer, algumas pessoas sim, não a gente, né? A gente comum desse mundo normal, não. Então a gente ensaia, né? Então a gente treina, é treino, é ensaio, é suor, né? Como dizia minha professora, 10% de inspiração e 90% de transpiração para qualquer coisa que a gente queira construir e aprender na vida. Então, a gente tem que ensaiar, tá certo? Bom, a segunda questão é conhecer melhor a imaginação. Como é que funciona a imaginação da criança? As crianças não são iguais, elas têm faixa etárias diferentes, elas têm realidades culturais e históricas diferentes. A gente também conta história para adulto, para jovem. Como é que funciona a imaginação? Qual é o ambiente, qual é o universo sociocultural aonde esse meu sujeito que vai ouvir e receber a minha história, né, ele está inserido? Isso faz toda a diferença. Porque, na verdade, quanto mais eu conheço a minha plateia, o sujeito para quem eu estou direcionando a minha narrativa, mais chance de sucesso eu tenho. Então, se a gente ignora, isso serve para tudo em educação, né? Tudo em educação começa com uma avaliação diagnóstica. Tudo em avaliação começa com eu conhecendo quem é esse outro que eu quero tocar, quem é esse outro que eu quero alcançar, né? O que ele espera dessa narrativa, o que ele sonha, quais são os medos que eles trazem, quais são as questões que eles têm. Então, conhecer esse universo é fundamental, né? Você vê que tem um rapaz que faz um trabalho, né, Vida de Professora, e ele conhece muito bem esse universo, né? Então ele faz brincadeira e ele tá fazendo um sucesso danado entre as professoras, exatamente porque ele fala de lugares que nos são muito conhecidos, né? Lugares que nos são de fácil identificação. Então, rapidamente ele consegue alcançar esse público, tá? De repente, para pessoas que não são do universo docente, que não participam, que não conhecem essa realidade das professoras, principalmente das professoras do ensino fundamental que trabalham com as crianças, de repente fica estranho, não tem tanta graça. Mas para quem conhece escola, para quem conhece sala de professor, para quem já andou de Celtinha, com certeza ele vai ao encontro desse nosso imaginário, e por isso que faz tanto sucesso. Então, nós precisamos conhecer o nosso público, né? As crianças, os jovens e os adultos, para quem a gente quer contar e encantar essas histórias. Bom, não tenha a pretensão de ensinar, conduzir a interpretação de uma criança. Apenas conte a história. Não existe nada mais terrível e antiproducente do que na escola. E na escola a gente tem muito essa preocupação, né? De didatizar tudo, de transformar, de escolarizar tudo. E isso às vezes é um grande erro, né? Porque na verdade
Eu estou querendo produzir um encantamento pela história e não um distanciamento da história. Mas se a professora pega um livro e começa, gente, vou contar essa historinha aqui para vocês. Ai, vamos ler com a tia, ó, que letra é essa? A criança já perdeu ali o interesse pela história, né? Começar a contar número, contar letra, parar no meio da história o tempo todo, né? Para ficar, tá, fulano, tá prestando atenção? Então, o que é isso? Você matou a história. Você imagina você sentada no cinema, assistindo um filme e de repente do nada para o filme e vem um cara conversar com você. Prestou atenção no que o personagem disse? Você viu a roupa dele? Que cor que é a roupa dele? Isso não existe, né? Então, no primeiro momento, não estou dizendo que a gente não vai trabalhar a história, explorar a história, mas no primeiro momento, no momento do deleite, no momento do prazer, sabe? Escola não é proibido a gente ser feliz na escola, não. Às vezes parece que é, mas não é não, sabe? A gente pode ser feliz na escola. Não é proibido rir na escola. Não é proibido ter prazer na escola. Não é proibido ser feliz na escola. Às vezes parece que escola é um lugar que para ser eficiente, para ser sério, tem que ser todo mundo de cara amarrada, cara fechada, né? Copiando. Não. Aliás, o ser humano aprende pouquíssima coisa assim, né? A gente aprende muito mais realmente num ambiente onde a gente se sente bem, a gente se sente acolhido, aconchegado, aonde a gente se sente tocado, mexido, né? Então, gente, conta a história, deixa fluir, né? Deixa a história ser um momento de encontro, um momento prazeroso, um momento de deleite entre esse sujeito e o texto, esse sujeito e a palavra. É isso que vai conduzir esse sujeito para ser um leitor e para ser um escritor. Se não for por esse caminho do deleite, do prazer, ele vai ter uma relação funcionalista com a leitura e com a escrita. O que é uma relação funcionalista? Ele só vai escrever o mínimo possível e necessário para sobreviver. É isso. E ele só vai ler o mínimo possível necessário para sobreviver. Ele só vai ler um livro se ele tiver que fazer uma prova. Ele vai ler a parte que ele sabe que vai cair na prova. Ele não vai construir uma relação com a literatura, que é a relação que eu quero que ele compreenda. A gente não lê livro para ampliar vocabulário, a gente não lê livro só para fazer dever, a gente não lê livro para fazer análise sintática. A gente lê o livro porque ali é uma cápsula de humanidade. Naquele livro tem um ser humano contando histórias sobre o ser humano, sobre os sentimentos humanos, sobre os dramas humanos. Quando eu leio, eu posso sair desse lugar que eu estou e me encontrar em outro tempo, em outro espaço, com esse outro ser humano e aquilo que ele está narrando. E isso amplia a minha possibilidade de crescimento, de expansão, de compreensão do mundo. Porque eu não vou viver mais só a minha vida. Através da literatura, eu posso viver muitas vidas. Eu não vou estar mais restrito ao meu espaço, ao meu barraco, à minha cama. Eu posso viajar pelo mundo e isso faz com que eu seja um ser humano que amplie as minhas possibilidades de leitura sobre o mundo. Quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, há muitos anos atrás, eu li um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro é um livro de Goethe. Ele foi escrito na Alemanha em 1800, lá vai fumaça. E ele marca o início do romantismo alemão. Esse livro eu achei na estante, né, lá de casa, e comecei a ler ele. Primeiro eu peguei porque ele era pequenininho, né? Então eu falei, vou ler esse aqui que é mais fininho. E foi muito interessante, porque, veja, é um livro escrito por um autor alemão, de séculos atrás, antes do meu nascimento, numa sociedade muito diferente da sociedade que eu estava acostumada a reconhecer, né? E Os Sofrimentos do Jovem Werther fala de uma história de amor.
Uma história de amor de um rapaz que é apaixonado por uma moça, mas essa moça vai casar com o melhor amigo dele, que é um cara... E o que é legal nessa história é que todos os três são pessoas super boas. Eles não têm vilão. Essa história não trabalha com a ideia de que tem um bom, um bem, um mal, um vilão, um ruim. Não. São três pessoas dignas, três pessoas ótimas, que por acaso se amam muito. Mas por acaso o amor romântico da moça é com o amigo do Werther e não com ele. O autor vai narrando a coisa de um jeito que ele vai deixando claro que a única solução para aquele amor que o Werther estava sobrando era o Werther se matar. E é interessante que a gente vai chegando a essa conclusão também, que não tinha lugar para ele. Aquele amor era um amor tão grande, era um amor tão absoluto, era um amor tão impossível, que não tinha jeito, era melhor ele se matar mesmo. E eu lembro nas 10 páginas finais, chorar de soluçar, né? Porque a gente vai vendo o que vai acontecendo e a gente vai entrando. Eu tinha, né? Quando que eu, com 15 ou 16 anos, teria, enfim, vivido, né? Tantas emoções avassaladoras? Não, né? Compreendido um drama de uma época. Esse livro chegou a ser proibido, para vocês entenderem a força de uma narrativa. Esse livro foi proibido na Alemanha, porque depois do sucesso desse livro, muitos jovens começaram a se matar por amor, tá? Eles achavam romântico morrer por amor. E realmente o livro vai convencendo a gente disso, é muito perigoso o livro mesmo. Então, assim, para entender a força da palavra, a força da narrativa, a força da possibilidade desse encontro. Mas por que eu tô contando essa história toda para vocês? Para vocês entenderem que a literatura, ela é muito mais para um ser humano do que encontro em um sujeito direto e indireto, né? A literatura nos permite realmente crescer e amadurecer em direções que, se eu ficar ali vivendo a minha vidinha, assistindo uma Malhação, eu não vou nunca chegar. Eu preciso dessa ampliação desse universo. É isso que as narrativas nos permitem, né? Então, é fantástico quando a gente pode propiciar isso às nossas crianças. Bom, então eu estava falando da gente não ter a pretensão de ensinar, conduzir a interpretação da criança. A criança, o jovem ou o adulto, ele vai ouvir essa história do lugar que ele conhece. É um diálogo entre a minha subjetividade, a minha cultura, a minha história e essa história que está sendo proposta, sempre. Então, um grande equívoco da escola em geral, né? Alguns professores, graças a Deus, já venceram isso, mas um grande equívoco é a gente achar que só existe uma interpretação possível. Não existe, né? Qual é a interpretação certa? Isso não existe. Existem interpretações possíveis da mesma história, tá? Então, é presunçoso, é arrogante da parte do adulto querer conduzir a interpretação da história. É muito mais rico quando a gente pergunta para a criança, e aí? O que você acha? O que você pensa? Como é que você pensa a atitude desse personagem? Se fosse você, o que você faria? É tão mais rico, né? Quando, na verdade, eu convido esse sujeito a pensar essa história e essa narrativa do que quando eu quero a resposta certa, né? Então, não tem resposta certa, tem interpretações possíveis. E, gente, é impressionante como a escola ainda trabalha com interpretação certa. O cinema, o teatro tá aí para mostrar pra gente que uma mesma narrativa existem milhares de possibilidades de interpretação, de reescrita, de reinvenção. Por que na escola a gente só quer reprodução? Então, que a gente leve a história para a escola para ela ser repensada, reescrita, ressignificada, que ela dialogue com essa subjetividade dessas pessoas, né, que estão ouvindo a história. Mas, professora, eu posso fazer isso?
pode fazer isso com criança pequena, 3, 4 anos. Eles são sujeitos, eles pensam. Criança, às vezes a gente esquece, né? Mas é sempre bom lembrar, criança é gente. Gente pensa, e pensa o mundo. E às vezes pensa o mundo de um lugar muito mais interessante do que o lugar que a gente pensa. Sabe por quê? A gente acha que porque a gente é adulto, a gente já sabe tudo. Mas muitas vezes o nosso olhar de adulto é um olhar cansado, é um olhar acostumado, é um lugar que não pergunta mais. A criança não. A criança tem um olhar fresco, um olhar novo. Tudo para ela é novidade, tudo para ela é novo. Então ela está pensando o mundo. A criança pergunta: por que toda caixa d'água é azul? O adulto responde: porque a água é azul. Não, tem água verde, tem água marrom, tem água branca, tem água... Tá, porque a gente não sabe. A gente institucionalizou isso. Mas a criança, ao passar olhando os telhadinhos das casas, ela observa que toda a caixa d'água, hoje, né, antigamente era cinza, são azuis. E ela quer saber por que toda a caixa d'água é azul. Então a criança é quem tem esse olhar novo para o mundo, esse olhar que olha e não está acostumado, olha e pergunta, olha e questiona. Então a criança tem muitas coisas a nos ensinar sobre histórias que nós já ouvimos milhares de vezes. Então eu posso ter ouvido a mesma história milhares de vezes, mas quando a criança ouve, é a primeira vez que ela está ouvindo e ela é um novo ser humano pensando sobre aquela história. Vamos ouvir. Adulto fala muito, escuta pouco. Ouve o que a criança tem a dizer sobre a história. Pesquise montando seu repertório. Com o tempo as histórias ficarão mais fáceis de contar, porque você estará acreditando nelas. É isso. Quer ser um bom contador de história? Aprenda a ser um mentiroso cara de pau. É isso. Você precisa aprender a acreditar nas mentiras que conta. É isso. A história é uma fantasia, é uma mentira. Mas se você acredita, a criança acredita. Então se eu falo, gente, não, peraí, gente, tem um bicho aqui. Não, peraí, eu vou pegar o bicho. Já vou mostrar pra vocês. Peraí, só um instantinho. Caraca, meu Deus, nunca vi um negócio desse. Não, sério, gente, nunca vi um negócio assim. Vocês querem ver? Quer ver o bicho? Quer ver o bicho? Em 2 minutos a criança está acreditando que tem um bicho ali dentro. Então eu preciso acreditar na fantasia, acreditar na brincadeira. E a criança, ela sabe que é fantasia, ela sabe que é brincadeira, mas ela também acredita. E é tão bom a gente poder acreditar um pouquinho na fantasia, né? Bom, todos os recursos são válidos para chamar atenção. Dançar, cantar, usar sotaque, eles só não podem ser mais importantes que a própria história, né? Se a gente inventa coisa demais e se perde na narrativa, isso pode tornar a história chata. Então, assim, não tem que ser maior do que a própria história, maior que a própria narrativa. Então, vale sotaque, vale trejeito, vale tudo. Só não vale, na verdade, não contar a história, tá bom? A sua performance ficar maior do que a história. Por isso a gente tem que ter cuidado com a movimentação, tem que ter cuidado com a fala, com o tom de fala, com a voz, para que a história flua, tá? Então é sempre bom eu gosto de usar sempre alguns objetos que estimulem a imaginação. Às vezes um lenço, um chapéu já dá uma modificada no personagem, já te ajuda. Eu, por exemplo, para contar o Campo Santo, eu preciso do boné, me ajuda a incorporar aquele diabo daquele menino ruim. Então, assim, o boné é um elemento que para mim funciona como um elemento gatilho para poder incorporar aquele personagem. Ele me ajuda a compor o personagem. Então, às vezes, uma fita, uma tiara, né, ajuda você a compor esse personagem. Muitos atores também usam esse recurso, né? Quando eles vestem a roupa do personagem, o personagem vem. Eles dizem, o personagem vem, né? Porque isso, deixo de ser eu e passo a ser o personagem. Bom, como a gente geralmente conta histórias com muitos personagens, às vezes é só um elemento, um chapéu, alguma coisa pra gente poder botar e tirar, tá bom?
Então é isso, a gente precisa desenvolver a nossa sensibilidade, a gente precisa desenvolver a nossa paixão e o nosso encantamento pelas histórias para encantar o outro. A gente precisa ensaiar, treinar a voz, treinar o gesto, aprender a se olhar, aprender a se ver, aprender a colocar um brilho no olho, né? Então eu tô aqui e eu quero colocar um brilho no olho, tá? Então tô e boto, entendeu? Então, gente, isso é ensaio, isso não se aprende da noite pro dia. Isso a gente tem que ficar aqui, ó, se olhando, se estudando, tá? É uma brincadeira também e é um processo muito interessante de autoconhecimento. Vocês vão ver que isso também vocês vão descobrir coisas super interessantes sobre vocês mesmos que vocês nem sabiam que eram capazes de fazer. Então, dever de casa, ensaie uma história, tenta, se vê, bota aí nos comentários para eu saber como é que foi esse exercício, experimenta fazer A sua voz de bruxa. experimenta fazer a sua voz de pirata. Experimenta fazer a sua voz de fantasma. Experimenta, tenta. Vamos começar a se descobrir nesse lugar, tá bom? Então, faça propaganda aí do curso, gente. Deixe seu joinha aí, se inscrevam no canal, bota lá a sinetinha para tocar, para receberem mais aulas, tá bom? E vejo vocês amanhã na próxima aula. Tchau!